Imagine um homem que personifica tudo o que a sociedade americana mais admira. Alguém que dedicou décadas de sua vida a servir ao país, voando em missões perigosas como piloto de helicóptero do Exército e, mais tarde, como um respeitado oficial da Guarda Nacional. Robert Lee Yates Jr. não era apenas um soldado, ele era um herói condecorado, um homem cuja disciplina militar e postura impecável inspiravam confiança imediata em qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Em Spokane, Washington, no final dos anos 90, Yates era visto como o epítome do cidadão exemplar. Alguém que carregava o peso da responsabilidade com uma facilidade invejável. Ele não era apenas um rosto na multidão, mas um pilar de moralidade e ordem em uma comunidade que valorizava profundamente esses atributos. Sua trajetória nas Forças Armadas era pontuada por medalhas de honra e elogios oficiais, criando uma aura de invencibilidade e retidão que parecia protegê-lo de qualquer suspeita ou crítica. O brilho de suas insígnias militares refletia o caráter de um homem comprometido com a lei e a proteção de seus concidadãos. Ao retornar para casa, após suas missões ou turnos de trabalho, Robert se transformava no marido dedicado e no pai amoroso de 5 filhos. Para sua esposa, Linda Yates, ele era a rocha inabalável da família. O homem que provia não apenas o sustento financeiro, mas também a estabilidade emocional e os rígidos valores cristãos que guiavam o lar. A casa da família Yates era um ambiente de normalidade absoluta, um refúgio de tranquilidade, onde o som de risadas de crianças e o aroma de jantares caseiros mascaravam qualquer indício de escuridão. Eles frequentavam a igreja local todos os domingos, participavam ativamente de eventos comunitários e eram o tipo de vizinhos que todos desejariam ter por perto. Robert era o homem que cortava a grama pontualmente, que ajudava os amigos com pequenos reparos mecânicos e que demonstrava um controle emocional inabalável, fruto de anos de treinamento tático sob pressão extrema. Ninguém poderia imaginar que, por trás daquele sorriso cordial e do uniforme impecavelmente bem passado, existia uma dualidade aterradora, uma fenda profunda na alma que começava a sangrar silenciosamente para as ruas cinzentas daquela cidade pacata. Enquanto a vida pública de Yates brilhava sob a luz da admiração, uma névoa sombria e gélida começava a cobrir a região de Spokane. Corpos de mulheres jovens, muitas delas presas no ciclo cruel da prostituição e da dependência química, começaram a ser encontrados em locais isolados e sombrios. A área, que logo ficaria conhecida pelo nome sinistro de Corredor da Morte, tornou-se o palco de um horror crescente que desafiava a compreensão das autoridades. As vítimas eram descartadas como objetos sem valor, muitas vezes com uma precisão militar na execução e um padrão de descarte que indicava a presença de um predador metódico, frio e extremamente calculista. O contraste era gritante e insuportável. De um lado, o herói de guerra celebrando conquistas e feriados com sua família. Do outro, o terror absoluto que tomava conta das ruas conforme o número de mortes subia de forma alarmante. A polícia local e os moradores estavam em estado de choque, tentando compreender como um mal tão absoluto poderia estar operando debaixo de seus narizes sem deixar um rastro claro de sua verdadeira identidade. O clima de medo em Spokane era palpável, alterando para sempre a rotina de milhares de pessoas. As mulheres que viviam nas margens da sociedade, aquelas que Yates escolhia especificamente por sua vulnerabilidade e invisibilidade social, sentiam que eram alvos fáceis para um monstro sem rosto que parecia conhecer cada canto escuro da cidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo.
A força-tarefa de Spokane trabalhava incansavelmente, buscando por um perfil de assassino que se encaixasse nos estereótipos cinematográficos de um marginalizado ou de alguém visivelmente perturbado. No entanto, o verdadeiro arquiteto daquela carnificina estava muito longe dessas descrições simplistas. Robert Yates utilizava sua inteligência militar e sua capacidade única de camuflagem social para transitar livremente entre dois mundos opostos. Ele conseguia separar suas pulsões mais violentas de sua rotina doméstica com uma frieza que desafiava a lógica humana. À noite, ele percorria as áreas mais perigosas da cidade em seu Corvette branco, buscando sua próxima vítima com a paciência de um caçador experiente que nunca perdia o foco. Horas depois, ele estaria sentado à mesa de jantar, ouvindo os problemas escolares de seus 5 filhos e orando antes da refeição, sem que uma única gota de suor ou sinal de remorso denunciasse suas ações nefastas. Enquanto a polícia procurava por um monstro nos becos escuros, o verdadeiro assassino estava jantando em paz, frequentando a igreja e sendo saudado como um herói por todos aqueles que realmente acreditavam conhecê-lo. A escolha das vítimas não era fruto do acaso, mas de uma seleção cruel baseada na vulnerabilidade extrema. Robert Lee Yates Jr. direcionava sua atenção para mulheres presas no ciclo devastador da prostituição e da dependência química em Spokane. Para ele, essas mulheres não eram apenas alvos fáceis, eram sombras que a sociedade preferia não enxergar. Ao escolher pessoas que muitas vezes não possuíam laços familiares estreitos ou cujos desaparecimentos demoravam a ser notados, Yates ganhava um tempo precioso. Ele compreendia a mecânica da indiferença social e a utilizava como uma aliada poderosa. Cada abordagem era feita com a calma de um homem que sabia que, mesmo se algo desse errado, o peso de sua palavra como oficial militar superaria o testemunho de uma mulher marginalizada. Essa invisibilidade social era o seu escudo inicial, permitindo que operasse em plena luz do dia sem levantar suspeitas imediatas. O modus operandi de Yates revelava uma precisão militar desprovida de qualquer vestígio de hesitação emocional. Suas ações eram marcadas por uma limpeza técnica e uma frieza que desafiavam os perfis criminais tradicionais da época. O uso de sacos plásticos para cobrir as cabeças de suas vítimas tornou-se uma assinatura macabra, um método eficiente para conter o sangue e evitar o rastro de evidências biológicas que poderiam condená-lo. O descarte dos corpos no chamado Corredor da Morte era feito com a mesma eficiência de uma operação logística bem planejada. Yates conhecia o terreno, sabia quais áreas eram menos patrulhadas e como posicionar as vítimas, de modo que a descoberta ocorresse apenas quando ele já estivesse seguro em sua rotina doméstica. Não havia fúria descontrolada, apenas a execução silenciosa de um plano sinistro, onde cada bala disparada era um ponto final, colocado por um carrasco que se via acima do bem e do mal. Enquanto o número de mortas subia para 2 dígitos, a pressão sobre a polícia de Spokane tornava-se insuportável. Uma força-tarefa de elite foi montada, unindo detetives locais e analistas experientes do FBI, todos mergulhados em um mar de evidências confusas e pistas que pareciam levar a lugar nenhum. A frustração era o sentimento predominante nas salas de reuniões repletas de fotografias e mapas. Os investigadores procuravam por um monstro marginalizado, alguém com um histórico de violência visível. Eles não conseguiam conceber que o predador que tanto buscavam era um homem que, naquele exato momento, poderia estar em uma reunião de paz ou pilotando um helicóptero em uma missão da Guarda Nacional. Yates era um fantasma que não deixava impressões digitais claras. Sua capacidade de se misturar à normalidade era tão absoluta que ele se tornou um ponto cego nas investigações.
um cidadão acima de qualquer suspeita que observava o caos da cidade com um distanciamento clínico. Sua vida dupla era sustentada por uma rede complexa de álibis fornecidos involuntariamente por sua própria carreira. Suas missões militares e turnos de trabalho rotativos eram a cobertura perfeita para suas ausências noturnas. Quando Linda Yates questionava um retorno tardio ou uma viagem inesperada, Robert sempre tinha uma resposta pronta, baseada no dever e no serviço ao país. Como questionar um herói que estava supostamente protegendo a nação? Esse prestígio militar não apenas o protegia dentro de casa, mas criava uma barreira psicológica para qualquer policial que porventura o parasse em uma patrulha de rotina. Ele usava sua patente como um talismã. A disciplina que exibia no quartel era a mesma que usava para manter a máscara de sanidade intacta, permitindo que ele retornasse de uma cena de crime brutal e minutos depois estivesse sentado à mesa de jantar com seus 5 filhos. O conflito psicológico interno desse homem era um abismo de contradições assustadoras. Por um lado, Yates era o salvador, o piloto habilidoso treinado para resgatar pessoas e servir a comunidade com bravura. Por outro, ele era o destruidor, o homem que sentia uma necessidade sombria de exercer poder absoluto sobre a vida alheia. Essa tensão entre o herói público e o monstro privado criava uma dinâmica perigosa, onde cada ato de serviço parecia dar a ele o direito subjetivo de cometer uma atrocidade. Ele vivia em um estado de dissociação funcional, onde a farda militar era o uniforme que escondia o predador. A adrenalina de salvar vidas e a de tirá-las pareciam alimentar o mesmo motor distorcido de sua psique, transformando sua existência em um jogo perverso de equilíbrio entre a glória pública e a infâmia secreta. Apesar de toda a sua cautela, um evento inesperado quase pôs fim ao seu reinado de terror precocemente. Uma de suas vítimas conseguiu escapar de suas garras antes que o ato final fosse consumado. Ela correu pelas ruas escuras e conseguiu chegar a uma delegacia para relatar o horror que vivenciara. No entanto, quando os policiais ouviram seu depoimento, a descrição que ela forneceu do agressor foi frustrantemente comum. Ela descreveu um homem branco, de meia idade, com uma aparência comum e um comportamento inicialmente educado. Não havia cicatrizes ou trejeitos maníacos. Ninguém, nem mesmo os detetives mais experientes, suspeitou que essa descrição genérica pudesse pertencer ao respeitado oficial Robert Yates. O herói de guerra continuava livre em seu Corvette branco, mas a semente de sua queda havia sido plantada por uma mulher que se recusou a ser apenas mais uma sombra silenciosa no corredor da morte. A atmosfera em Spokane tornou-se sufocante, carregada por um medo visceral que não se dissipava com a luz do dia. As manchetes dos jornais locais não falavam de outra coisa, e o número de vítimas, agora alcançando os 2 dígitos, transformara a cidade em um palco de paranoia coletiva e luto constante. A população exigia respostas imediatas, pressionando uma força-tarefa que parecia patinar no gelo fino de pistas inconclusivas e evidências fragmentadas. No entanto, enquanto a pressão externa aumentava, o comportamento de Robert Yates sofria uma transformação perigosa. Alimentado por anos de sucesso em sua vida dupla e pela convicção inabalável de que sua inteligência militar o colocava em um patamar superior ao dos investigadores civis, ele começou a flertar com o descuido. A sensação de invencibilidade é uma droga potente, e Yates estava sob seu efeito total, acreditando que sua máscara de herói de guerra e cidadão exemplar o tornava invisível aos olhos da lei e imune a qualquer suspeita razoável. Esse excesso de confiança manifestava-se em erros de cálculo que, isoladamente, poderiam parecer triviais, mas que juntos começavam a formar um rastro indelével para as autoridades.
Yates tornou-se menos meticuloso na escolha dos locais de descarte, confiando que a vastidão do chamado Corredor da Morte continuaria sendo seu domínio privado e seguro. Foi nesse período de audácia crescente que uma peça crucial do quebra-cabeça começou a emergir das sombras: o Corvette branco. Testemunhas e pessoas que frequentavam as áreas periféricas de Spokane relataram a presença recorrente de um veículo esportivo impecável que destoava completamente daquele ambiente degradado e sombrio. Um carro tão distinto era uma escolha arriscada para um predador que precisava de discrição absoluta, mas Yates amava aquele automóvel. Era um símbolo de seu status, de sua virilidade e de seu sucesso pessoal. Ele se recusava a aceitar que algo tão intrínseco à sua identidade pudesse ser a chave mestra para sua própria ruína. Enquanto os detetives seguiam a pista do veículo, analistas do FBI mergulhavam profundamente no perfil psicológico do assassino. O relatório técnico gerado por Quantico era perturbador e preciso. O agressor não era um criminoso comum ou um desajustado social típico. Pelo contrário, as evidências apontavam para alguém com treinamento tático rigoroso, um controle emocional muito acima da média e uma capacidade organizacional que sugeria uma carreira estável e respeitável, possivelmente ligada às forças de segurança ou ao Exército Nacional. O perfil descrevia um homem que sabia manter a calma sob pressão e que possuía um conhecimento profundo de logística e geografia local. Era, em essência, o retrato falado de Robert Yates, mas, para a força-tarefa, ainda era apenas uma teoria sem um rosto definido. Eles sabiam exatamente quem estavam procurando em termos de traços de personalidade, mas ainda faltava o nome real que preencheria o mandado judicial. Dentro da residência da família Yates, a realidade doméstica começava a rachar, embora Linda fizesse o possível para ignorar as evidências gritantes. Ela notava as ausências frequentes de Robert durante as madrugadas gélidas, seus retornos silenciosos e a dedicação obsessiva que ele demonstrava ao limpar o Corvette branco logo ao amanhecer, como se tentasse lavar mais do que apenas a sujeira das estradas. Havia algo no olhar dele que mudara, um distanciamento frio que nem mesmo as orações fervorosas em família ou os jantares de domingo conseguiam mascarar completamente. No entanto, Linda Yates estava presa em uma teia de negação e lealdade conjugal. Para ela, Robert era o pilar da casa, o pai de seus 5 filhos e o oficial condecorado que todos admiravam. Aceitar que o homem que dormia ao seu lado era o monstro do noticiário era um fardo pesado demais. Ela preferia acreditar nas desculpas sobre deveres militares e turnos extras, fechando os olhos para a escuridão que já estava se infiltrando em seu próprio lar. A tensão atingiu o ápice quando a força-tarefa decidiu adotar uma abordagem sistemática para romper o impasse. Eles sabiam que a conexão do Corvette branco era a pista mais sólida que possuíam em mãos. Iniciaram um levantamento minucioso de todos os proprietários desse modelo específico na região de Washington e arredores. Milhares de nomes foram filtrados e cruzados com registros criminais e históricos profissionais. O processo era lento e burocrático, mas a rede estava sendo lançada com uma precisão matemática. Entre as pilhas de documentos e listas de licenciamento, o nome de um oficial da Guarda Nacional, piloto de helicóptero condecorado e pai de família, começou a subir para o topo da lista de interesse. Robert Lee Yates Jr. não era mais apenas um herói acima de qualquer suspeita. Ele era agora o ponto central de uma investigação que se estreitava rapidamente, aproximando a justiça de sua porta. O cerco em torno de Robert Yates começou a se fechar, não com um estrondo cinematográfico, mas com o silêncio burocrático de uma lista de nomes e a precisão fria da ciência forense de vanguarda. A força-tarefa de Spokane
exausta após anos de becos sem saída e pressões populares, decidiu lançar uma rede ampla e controversa. A coleta voluntária de DNA de centenas de homens que possuíam veículos suspeitos ou que frequentavam as áreas onde as vítimas haviam desaparecido. Para Yates, esse foi o momento exato em que sua confiança inabalável encontrou o primeiro obstáculo verdadeiramente intransponível. Ele sabia que recusar-se a fornecer uma amostra o colocaria instantaneamente sob um holofote que sua vida dupla jamais suportaria. No entanto, ceder significava entregar sua própria assinatura genética aos seus perseguidores. Sua hesitação foi sutil, camuflada sob a falsa indignação de um oficial respeitado que se sentia insultado por tal pedido invasivo. Mas o atraso calculado em sua resposta não passou despercebido pelos investigadores mais atentos, que começaram a enxergar as primeiras rachaduras naquela fachada de retidão patriótica. Enquanto a questão do DNA avançava nos laboratórios, os detetives mergulhavam nos registros de patrulha passados, cruzando datas e horários com uma obsessão renovada. Foi então que uma descoberta perturbadora veio à tona, revelando como a máscara de herói o protegera anteriormente. Meses antes, Yates havia sido parado por uma viatura policial em uma área industrial conhecida pela prostituição, tarde da noite, em circunstâncias extremamente suspeitas. Naquela ocasião, o oficial que o abordou reconheceu imediatamente sua patente militar e sua identificação oficial da Guarda Nacional. Influenciado pelo respeito institucional cego e pela aparência impecável do motorista, o policial permitiu que ele seguisse viagem com apenas uma advertência verbal, sem sequer registrar um relatório formal detalhado sobre a presença de um oficial ali. Esse privilégio de classe, concedido ao herói de guerra, fora o passe livre que permitira a continuação da carnificina. Agora, esse mesmo incidente servia como o elo perdido que colocava o Corvette branco e seu proprietário no epicentro absoluto das suspeitas da força-tarefa. A autorização judicial para a busca minuciosa no veículo foi o ponto de virada definitivo deste jogo macabro, o Corvette branco. Outrora, o orgulho estético de Yates e o instrumento de sua caçada perversa foi levado para um hangar forense isolado, onde cada centímetro quadrado foi escrutinado sob luzes ultravioletas e reagentes químicos potentes. Robert assistia ao desmoronamento lento de seu mundo com uma calma gélida e perturbadora, ainda acreditando piamente que sua limpeza obsessiva teria eliminado qualquer rastro biológico de seus pecados. Mas a ciência forense moderna não perdoa deslizes, por menores que sejam. Escondida sob o trilho de metal do banco do passageiro, em um local quase inacessível à limpeza comum, os peritos encontraram uma mancha de sangue minúscula, quase invisível ao olho humano desarmado. Aquela gota seca de vida era o testemunho silencioso que Yates, apesar de todo o seu treinamento militar, não conseguira silenciar. O laboratório de criminalística trabalhou em regime de urgência absoluta, sob a vigília de uma cidade que prendia a respiração. Quando o resultado do teste de DNA retornou, o choque reverberou por todo o Departamento de Polícia de Washington. O sangue pertencia a uma das mulheres desaparecidas do Corridor of Death. Não havia mais espaço para negações, álibis militares ou coincidências infelizes. O herói condecorado, o pai zeloso de 5 filhos e o homem que todos saudavam com reverência nas ruas de Spokane, era, na verdade, o predador voraz que eles caçavam há anos. A máscara de sanidade caiu de forma violenta e irremediável, revelando um vazio moral que desafiava a lógica e a compreensão humana básica. Robert Lee Yates Jr. foi detido em uma operação tática que paralisou a vizinhança. Mas o horror real estava longe de terminar com as algemas em seus pulsos.
Enquanto Yates era levado para a sala de interrogatório, mantendo seu silêncio de oficial treinado, uma equipe de busca pesada cercava a residência da família Yates com cães farejadores e equipamentos de escavação. Linda Yates assistia de longe, em estado de choque catatônico, enquanto o jardim impecável que seu marido tanto cuidava com as próprias mãos começava a ser brutalmente revirado pela polícia. O santuário doméstico transformara-se, em minutos, em uma cena de crime internacional. Os investigadores, guiados por uma intuição sombria e por irregularidades sutis na compactação do solo, concentraram seus esforços em uma área específica, localizada diretamente abaixo da janela do quarto de casal. O que eles descobriram enterrado naquela terra fértil elevaria o caso a um novo patamar de depravação, transformando a casa da família em um mausoléu particular e silencioso, que guardava segredos ainda mais terríveis do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio daquela tarde em Spokane foi quebrado não por sirenes estridentes, mas pelo som rítmico e pesado das pás penetrando a terra úmida do jardim da família Yates. Sob o olhar incrédulo de vizinhos que se aglomeravam atrás das fitas amarelas de isolamento, os peritos trabalhavam com uma meticulosidade quase religiosa. A cada centímetro de solo removido, o ar parecia ficar mais denso, carregado por uma expectativa sombria que sufocava a pacata vizinhança. Foi então que, sob uma camada de terra que Robert Yates Jr. havia cultivado com tanto zelo, os investigadores encontraram o que mais temiam. A poucos metros da janela do quarto de casal, onde ele e sua esposa Linda Yates compartilhavam noites de suposta paz doméstica, repousavam os restos mortais de Melody Murphy. A descoberta foi um golpe visceral na alma da comunidade. A proximidade física entre a vida familiar perfeita e o local de descarte de uma de suas vítimas revelava um nível de depravação que ultrapassava qualquer diagnóstico de psicopatia comum. Yates não apenas matava, ele trazia seus troféus de horror para dentro do santuário de sua própria família, mantendo-os por perto enquanto desempenhava o papel de pai amoroso e marido fiel. A notícia da descoberta macabra no quintal dos Yates espalhou-se como um incêndio, transformando a admiração que a cidade sentia pelo herói condecorado em um asco paralisante. Amigos de longa data, que haviam compartilhado churrascos e celebrações na mesma grama onde Melody estava enterrada, sentiam-se agora cúmplices involuntários de uma monstruosidade sem precedentes. A traição era absoluta e indescritível. Como o homem que ajudava vizinhos e frequentava a igreja com devoção podia ocultar tal escuridão sob seus pés? Linda Yates, em particular, tornou-se o epicentro de uma tragédia secundária. O choque de perceber que ela dormira a poucos metros de um cadáver em decomposição, enquanto seu marido descansava tranquilamente ao seu lado, era uma ferida psicológica que nenhuma investigação poderia curar. A comunidade de Spokane, outrora unida pelo medo de um monstro externo, agora precisava enfrentar a realidade de que o mal habitava uma casa com cercas brancas e bandeiras americanas hasteadas. Enquanto o jardim era escavado, Robert Yates Jr. permanecia na sala de interrogatório, mantendo uma postura que desafiava a gravidade da situação. Sua frieza era absoluta, uma extensão glacial de seu treinamento militar, onde o controle emocional é a chave para a sobrevivência em território hostil. Ele olhava para as evidências fotográficas e para os relatórios de DNA com uma indiferença que perturbava até os investigadores mais experientes da força-tarefa. Não havia lágrimas, não havia arrependimento visível, apenas um cálculo frio de suas opções restantes. A transição de herói de guerra para réu, confesso, não foi marcada por um colapso emocional, mas por uma mudança tática. Yates começou a tratar o processo legal como uma nova missão militar,
Uma batalha onde a rendição precisava ser negociada rigorosamente nos seus próprios termos. A máscara de sanidade não havia caído totalmente. Ela apenas se transformara em uma blindagem de arrogância técnica e silêncio calculado. A estratégia de defesa rapidamente tomou forma, tentando extrair simpatia de onde parecia impossível. Seus advogados começaram a tecer uma narrativa baseada em seu histórico militar e nos traumas de guerra que ele supostamente carregava de suas missões internacionais. Tentaram humanizar o predador, sugerindo que as décadas de serviço na Guarda Nacional haviam fragmentado sua psique, criando uma dissociação que explicaria seus atos cruéis. No entanto, para as famílias das vítimas, essa linha de defesa era um insulto final e intolerável. O impacto emocional nas famílias das 13 vítimas confirmadas foi devastador. No tribunal, os depoimentos eram carregados de um luto acumulado por anos de incerteza e silêncio. Mães, irmãs e filhos das vítimas do Corridor of Death tomaram a palavra para descrever o vazio deixado por mulheres que, embora vulneráveis, eram amadas e humanas. O peso emocional daquelas histórias contrastava fortemente com a imobilidade de Yates, que ouvia cada palavra com a mesma expressão neutra que usava ao pilotar seus helicópteros em combate. A tensão no condado de Spokane atingiu o seu ponto mais alto quando a possibilidade da pena de morte entrou formalmente em pauta. A população clamava por uma justiça definitiva, uma retribuição que encerrasse o capítulo de terror que Yates havia escrito no estado de Washington. No entanto, o sistema judiciário estava prestes a enfrentar um dilema moral e estratégico sem precedentes. Consciente de que as provas contra ele eram esmagadoras e que a injeção letal era um destino provável, Yates e sua equipe jurídica lançaram uma proposta que deixou a promotoria em um estado de choque profundo. Para evitar a sentença máxima em Spokane e garantir que sua vida fosse poupada, o assassino fez um acordo que ninguém esperava. Ele se ofereceu para confessar crimes adicionais, revelando segredos que ainda estavam ocultos nas sombras de sua memória, em troca da garantia de que passaria o resto de seus dias em uma cela, mas ainda respirando. Este pacto sombrio com a justiça prometia respostas para casos arquivados, mas a um custo ético que a cidade ainda não sabia se estava disposta a pagar. O acordo firmado por Robert Yates Jr. com a promotoria de Spokane selou seu destino em uma cela fria, mas não encerrou a indignação pública. Em uma audiência que paralisou o estado de Washington, o ex-herói de guerra ouviu, com total impassividade, a leitura de uma sentença que tentava medir o imensurável peso de seus atos. Pelos crimes confessados em Spokane, ele foi condenado a 408 anos de prisão, uma cifra que garantia que ele jamais voltasse a respirar o ar puro das montanhas que outrora sobrevoava como piloto. Contudo, o destino reservava um capítulo final sombrio. Enquanto Spokane aceitava o acordo para evitar a pena de morte em troca de revelações, o condado de Pierce recusou-se a ser complacente com o assassino. Ali, a justiça buscou a punição máxima, resultando em uma sentença de morte que transformaria seu fim em uma espera burocrática pelo inevitável desenlace. A queda definitiva de Robert Yates Jr. forçou a sociedade a encarar a máscara da sanidade. O caso tornou-se um estudo arrepiante sobre como o mal absoluto pode se camuflar perfeitamente atrás de medalhas de honra e de uma vida doméstica impecável. Yates não era um monstro escondido nas sombras, mas o vizinho que sorria ao cortar a grama e o soldado condecorado que recebia saudações respeitosas. Sua trajetória revelou uma falha na percepção social. A tendência de acreditar que o heroísmo público anula a depravação privada. A farda militar foi usada como um escudo de invisibilidade que permitiu que ele caçasse mulheres vulneráveis sem levantar suspeitas por décadas.
No epicentro dessa revelação estava a família Yates, as outras vítimas invisíveis. Linda Yates e seus 5 filhos viram seu mundo ser implodido. A casa que deveria ser um refúgio de paz revelou-se um cemitério sob seus próprios pés. Um segredo sepultado pelo homem em quem depositavam confiança. O sofrimento da família foi marcado por um isolamento cruel, divididos entre o horror do que o pai fizera e a memória do homem que acreditavam conhecer. Linda precisou reconstruir sua identidade em meio aos destroços de um casamento que foi a maior das mentiras de Robert. O legado deixado para seus filhos é uma herança de sombras, uma luta constante para desvincular o próprio sangue de um nome que se tornou sinônimo de psicopatia. Para as famílias das 13 vítimas confirmadas, incluindo Melody Murphy, a condenação trouxe um encerramento jurídico, mas não a cura imediata das feridas profundas. O Corridor of Death tornou-se um local de memória e luto compartilhado. A justiça tardia não trouxe as mulheres de volta, mas retirou-as da obscuridade estatística onde Yates tentara escondê-las para sempre. Cada depoimento no tribunal serviu como um ato de resistência contra a desumanização cruel. Elas não eram apenas estatísticas sem voz, mas seres humanos plenos, cujas vidas foram ceifadas por um predador que se sentia superior a qualquer lei humana ou divina. A saga de Robert Lee Yates Jr. deixa uma reflexão amarga sobre a fragilidade da confiança e os perigos de idealizarmos figuras de autoridade. Sua história é um lembrete de que a escuridão não tem rosto e que, por vezes, os predadores caminham entre nós com o passo firme de um herói. O nome de Robert Yates agora está gravado nos anais da criminologia, não pela bravura no exército, mas como a prova de que a psicopatia pode usar qualquer disfarce, até mesmo o mais honroso. Ao final, o que resta é um legado de dor, vidas interrompidas e a certeza de que a natureza de um homem não se revela pelas medalhas, mas pelo que ele planta no silêncio de seu quintal. Spokane hoje respira com uma paz cautelosa, sabendo que as feridas da traição permanecerão na memória coletiva. O herói morreu quando a primeira pá de terra revelou que sua glória escondia um abismo de maldade insondável.